agentes da justiça, operadores do direito, estão estarrecidos diante da distorção, diante do contorcionismo que está sendo feito, infelizmente, pelos ministros do STF, apoiado pela Procuradoria-Geral da República, como que eles se organizam para ultrajar a justiça brasileira. Eu estou com um inquérito aqui, é um documento público, o inquérito 4... Deixa eu voltar aqui porque tocou o celular. Eu estou aqui com o inquérito 4781. O inquérito do termo de custódia, do termo de audiência de custódia do Daniel Silveira. Eu não vou ler todo para não tomar muito seu tempo. Tomar muito seu tempo. Então deixa eu tentar ser bem rápido aqui. Desculpe essas duas interrupções agora. Dada a palavra ao depoente, assim se manifestou. Aí disse o Daniel: nessa oportunidade, aproveito para exteriorizar que, no meu entendimento, com todo respeito à magistratura e à decisão do senhor ministro, tenho para mim que a situação reputada como flagrante, assim não poderia tê-lo sido. Entendo com todo respeito reiterado que não estamos diante de uma situação de flagrante, cuja lavratura for então irregular. Então, o Daniel está se defendendo, dizendo que ele não poderia ter sido preso em flagrante. Aí ele diz, por exemplo, se houvesse um vídeo disponível de um traficante tendo sido visto por mim, questiono se eu poderia, tempos depois, atuá-lo em flagrante. Por isso, aproveitando esta audiência de custódia, deixo registrado o meu entendimento sobre a questão. Então, o juiz, que estava responsável pela custódia, ele diz de que existe sim a situação do flagrante, e existe por quê? Porque os 10 ministros do Supremo ratificaram o que disse o ministro Alexandre e, mais tarde, a Procuradoria-Geral da República também ratificou. Em síntese, é o seguinte: não houve flagrante, claro que não houve. Ou você tem um flagrante, ou você tem a ordem de prisão, certo? O mandato. Você não pode ter as duas coisas. Então, se você tem um flagrante, você não tem um mandato. Se você tem um mandato, você não tem o flagrante. Mas o ministro Alexandre de Moraes criou o mandado de prisão com o flagrante, junto. E o pior do que isso, ele não distorce sozinho. Atrás dele vem os ministros do Supremo e vem a Procuradoria-Geral da República. Agora, para o meu espanto, e talvez para o espanto de todo o povo brasileiro, quem designou o juiz da audiência de custódia do Daniel Silveira foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. E eu passo a ler.
inquérito 4.781, Distrito Federal, relator ministro Alexandre de Moraes, autor sob sigilo, mas o autor é ele mesmo, ok? Despacho, designo a realização de audiência de custódia de Daniel Silveira por videoconferência para o dia 18 do 2 de 21 às 14h30, na delegacia a ser presidida pelo juiz instrutor desse gabinete, Ayrton Vieira. Está aqui, assinado por ele. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele consegue ser, ao mesmo tempo, o autor, o juiz, o relator, a acusação e ainda tem o poder de designar um assessor seu, um assessor do seu gabinete, um juiz, neste caso, o juiz instrutor do seu gabinete, Ayrton Vieira, para cuidar da audiência de custódia. É como se ele mandasse alguém da confiança dele para não dar ruim, ok? Para manter a loucura da prisão em flagrante. O doutor Ives Granda, um jurista, um dos juristas mais ilibados que nós temos hoje no Brasil, ele disse o seguinte, abre aspas, eu pessoalmente acho que o deputado não honrou seu mandato falando o que falou, realmente é impróprio. Mas ele estava na sua liberdade de expressão, que é inviolável. Foi absolutamente impróprio, estou de acordo, mas é a liberdade do deputado. Eu participei de audiências públicas para a Constituinte, e a decisão foi para que a liberdade de expressão do parlamentar fosse plena. Podem ter os maiores absurdos, mas essa liberdade é plena. Quando se ultrapassa os limites da lei, tem que pedir a autorização da Câmara para mandar prender, porque a Constituição é muito clara. O que está acontecendo no Brasil é uma vergonha. Eu hoje estive com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. E, ao conversar com o deputado Arthur Lira, eu tive a nítida sensação de que o deputado estava tentando criar meios e caminhos que garantiria, na convocação do plenário, que o deputado Daniel Silveira mantivesse o seu mandato. E naquela ocasião, o presidente conversou comigo e disse, ô Tony, eu não sei, eu não garanto que a Câmara vai relaxar a pena imposta pelo STF ao deputado Daniel. Então, qual é a situação hoje do deputado Daniel Silveira? E eu preciso ser muito sincero com vocês. Embora eu tenha sido aconselhado a esquecer o assunto, embora eu tenha sido aconselhado a não me manifestar mais, a não tuitar mais, e quem me aconselhou em nome da amizade, dizendo-me até o seguinte, ô Tony, cuidado, você está na lista. Eu tenho consciência que eu devo estar na lista. Eu não sei que lista, talvez seja a lista do ministro Moraes. Mas eu não me importo de estar na lista, eu não me importo de estar correndo o risco, porque até a esta presente data
a Constituição brasileira foi rasgada. Até a essa presente data se distorce o direito legal. Até a essa presente data o STF se tornou um tribunal inquisitório. Portanto, até essa data, tudo pode acontecer no Brasil. Tudo pode acontecer no Brasil. Por quê? Porque simplesmente, em nome de um poder, em nome de uma vontade, se ultrapassa por cima das leis, dos ritos, e o mais impressionante é que se estabelece um conluio. Eu não gostaria de usar essa expressão, mas um conluio entre os agentes legais, os agentes da lei, os magistrados, a Procuradoria-Geral da República. Senhoras e senhores, o que está acontecendo é uma pressão sobre os deputados, é uma pressão sobre a Câmara para que amanhã a Câmara vote pela não soltura do deputado Daniel Silveira. E a pressão, ela é grande, por quê? Porque ninguém quer contrariar os ministros do Supremo. Ninguém quer contrariar os senhores ministros, já que a partir da decisão unânime, inclusive do ministro Cássio Nunes, recém-empossado ministro da Suprema Corte pelo presidente Bolsonaro, e todos nós podemos fazer uma má escolha, e eu creio que neste caso o presidente fez a má escolha, mas ele é um ser humano, ele é passivo do erro. Agora, tal decisão, quem votar pela soltura do Daniel, não está votando apenas contra uma decisão de um ministro, mas está votando contra a decisão unânime de todos os ministros, que é a manutenção da prisão em flagrante pelo deputado Daniel Silveira. Portanto, nesse momento, o deputado que se sente constrangido, ameaçado, por que ameaçado? Porque alguns desses deputados estão com problemas no STF. Problemas que eles precisam resolver. Então é muito natural que nesse momento o advogado desse deputado, que quer que a justiça seja feita, que não quer permitir que a Câmara Federal esteja de cócoras diante de um poder que é igualitário a ela, ao dela, esses deputados recebem talvez uma ligação de um advogado, do advogado dele, dizendo: olha, pelo amor de Deus, nós temos um processo lá na Suprema Corte, está lá no STF, o voto é aberto. Se você vota contra, você está batendo de frente com a Suprema Corte, você está batendo de frente com os ministros. Então, esse deputado, e não são poucos, que tem hoje problema, que estão no STF, que está no STF, nesse momento se sente melindrado, nesse momento se sente acovardado. Então, junta-se esses deputados, com mais os deputados da oposição, que nesse momento estão fazendo festa. Por quê? Porque o Daniel Silveira é um deputado bolsonarista. Então a sua futura cassação, não é? Porque é nisso que eles querem desembocar, essa sua futura cassação
por eles, na cabeça deles, respingaria de alguma forma no presidente Bolsonaro, e não tem nada a ver. Daniel está, ele é ciente daquilo que ele fala, como eu sou também. A gente não precisa ser teleguiado pelo presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver com essa história. Agora, o que eu quero que vocês compreendam é que, se amanhã os 513 deputados decidirem, por maioria, não relaxar a pena do Daniel Silveira e mantê-lo na prisão, será o dia da vergonha nacional. Será o dia do escárnio. Será o dia em que o parlamento brasileiro se colocou de cócoras. Será o dia da nudez do parlamento brasileiro, que diante de todo o país se apequena diante da Suprema Corte, que em nada é maior do que o poder legislativo. Lembre-se, nós vivemos numa república que ela é dividida em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e os 3 vivem harmonicamente. Nenhum é maior do que o outro. Agora, eu acho muito interessante quando pessoas como, por exemplo, o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, ele diz: olha, nós temos que tomar cuidado para que o caso não se torne um conflito entre os poderes e abale a harmonia entre os poderes. Por que só se fala em harmonia quando é alguma coisa que fere o interesse do Supremo, dos ministros do Supremo? Mas não se fala em harmonia entre os poderes quando o interesse é do presidente da República, que tem os seus direitos, as suas prerrogativas sempre atropeladas por um ministro do Supremo. Por que não se fala em harmonia quando é ultrajado o poder da Casa Legislativa em legislar e o Supremo usurpa para si o poder de legislador? Por que agora se fala em harmonia entre os poderes? Portanto, se você for me perguntar, deputado Otônio de Paula, qual é a sua aposta para amanhã? A minha aposta será que, infelizmente, o deputado Daniel Silveira permanecerá na prisão e seu nome será levado para o Conselho de Ética para uma possível cassação do seu mandato. Eu tenho este pressentimento, espero estar totalmente errado e espero que amanhã os deputados mostrem brio, coragem, altivez, em não se curvar diante de nenhuma vocação ditatorial. Senhoras e senhores, eu caminho para o final desta live dizendo o seguinte: eu não confundo instituição com pessoas. Por exemplo, os ministros do STF não são o STF. Os ministros da Suprema Corte não são a Suprema Corte. A Suprema Corte, o STF, é importante para o Brasil. Ter um poder judiciário justo, forte, equilibrado, é de fundamental importância
para a ordem democrática. Por isso, nós não nos levantamos contra o STF, mas somos altamente, veemente crítico e podemos ser aos senhores ministros da Suprema Corte. E por quê? Porque 8 em cada 10 brasileiros se envergonham da Suprema Corte? Por que 8 em cada 10 brasileiros entendem que hoje no Brasil o problema é a Suprema Corte? Porque esses ministros que lá estão representam a Suprema Corte, que solta os bandidos, que solta os marginais, que bate de frente com a Lava Jato e que faz a manipulação do ordenamento jurídico para contemplar o seu bel prazer. Então, como ter orgulho desta Suprema Corte? Como? Se os ministros que lá estão não são motivo do nosso orgulho. Eu oro a Deus para que alguma coisa aconteça nesse país. Porque se amanhã a Câmara Federal decidir pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, eu vou dizer uma coisa a vocês. Definitivamente nós criamos um Deus nesse país. Um Deus com D minúsculo, que é o ministro Alexandre de Moraes, que entenderá que pode tudo, inclusive prender deputado. Quem sabe até prender esse deputado ou um outro deputado, porque o Daniel, ele se encaixa bem naquela história. Para que uma manada passe num rio cheio de piranhas famintas, você joga um boi, chamado boi de piranha. As piranhas, enquanto devoram aquele boi, a manada passa. É mais ou menos o que vai acontecer, talvez amanhã. Daniel será jogado como boi de piranha e será devorado. Enquanto isso, o resto da manada fica em paz, achando que salvaram as suas peles, porque não bateram de frente com os grandes ministros da Suprema Corte. Mas aí, eles se esquecem que depois que você entrega um boi para as piranhas devorarem, toda vez que você precisar atravessar aquele rio, você deverá entregar um boi. O que eu quero dizer é que depois de amanhã, tudo valerá. Por quê? Porque colocamos um homem que deveria ser tratado como cidadão, como qualquer cidadão, no tamanho de um Deus com D minúsculo, que no auge da sua prepotência e arrogância, acha que pode distorcer até o ordenamento jurídico. Amanhã tem tudo para ser um dia de luto na nação. Tem tudo para ser o dia da vergonha. Compartilhe essa live. Muitas pessoas precisam entender que o que está em jogo não é a liberdade de Daniel Silveira. O que está em jogo é a liberdade de todos nós. O que está em jogo é a manutenção da harmonia entre os poderes. O que está em jogo começa a ser a própria República Federativa do Brasil. Porque se pode uma coisa, pode-se tudo. Compartilhe. E que Deus abençoe o nosso país. E tenha misericórdia de nós. Concernente a mim,
eu não vou me acovardar e não darei um passo atrás, ainda que sob ameaça.